Vamos estudar o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje iremos estudar o capítulo 7, de nome Explicações de Lísias. Diz respeito ao desejo de André Luiz saber de informações aonde encontra-se a sua mãe, e ele tem o interesse que ela venha visitá-lo na colônia espiritual Nosso Lar. Mas o instrutor Lísias lhe explica que devemos desejar, saber desejar e merecer. Tais orientações de Lísias são preciosas para todos nós. Então vamos à leitura para que nós tenhamos as explicações do querido mentor e orientador Lísias. Em texto: "E onde está minha mãe?" exclamei por fim. "Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés." "Não vive em nosso lar", esclareceu Lísias. "Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você." Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno: "Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer, ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo." Companheiros, finalizando a leitura, o querido orientador Lísias enaltece a respeito de algumas etapas que nós devemos viver diante daquilo que nós desejamos. Ele diz: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer. Então, diante disso, devemos entender que tais metas a ser alcançadas devem cumprir estas etapas, a fim de que nós tenhamos o merecimento, o mérito naquilo que nós almejamos. Estamos estudando o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O capítulo que estamos estudando é o capítulo 7, de nome Explicações de Lísias. Companheiros dos estudos dos temas da vida, André Luiz ouviu a orientação de Lísias no mundo espiritual, na colônia O Nosso Lar, a respeito de algumas etapas da vida que devemos cumprir para que nós tenhamos o merecimento daquilo que temos como metas. Ele fala inicialmente na primeira meta, que é o desejar. Ele logo diz na segunda meta, saber desejar, e por último, merecer. É interessante que na segunda meta, que devemos cumprir por etapas da vida,
ele diz saber desejar. O saber podemos analisar, examinar. Antes de desejar, devemos antecipar o saber, porque o conhecimento ele deve envolver os nossos desejos, para que nós não sejamos enganados pelas nossas ilusões, pela nossa pouca evolução diante de algumas decisões que devemos tomar na vida. Para isso, eu vou ler e analisar com vocês uma questão do Livro dos Espíritos, de importância, porque como saber desejar? E saber desejar diz respeito à razão nos atos, nas decisões de nossa vida. Devemos racionalizar o que nós fazemos, mas esta racionalidade deve ser em Cristo, em bases evangélicas, em bases de sua boa nova. Então vamos à questão do Livro dos Espíritos, que vai orientar melhor como saber desejar. Questão 75, item A do Livro dos Espíritos. Então vamos à leitura e logo depois a resposta. Questão 75, item A. Pergunta: por que nem sempre é guia infalível a razão? Resposta: será infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Amigos, finalizando a leitura da questão 75, item A, é interessante que professor Allan Kardec pergunta por que nem sempre é guia infalível a razão. A razão ela pode, quando não orientada, não instruída pelo Evangelho do Senhor Cristo, ela pode nos levar a alguns erros, alguns enganos. E a resposta do mundo espiritual ela é de importância porque explica que a razão só será infalível quando nós evitarmos as más influências do orgulho, do egoísmo, das vaidades, da má educação. Então vou repetir a resposta que diz o seguinte, da questão 75, item A. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Então, companheiros dos estudos dos temas da vida, devemos tomar um certo cuidado para que a nossa razão não seja falseada pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas vaidades, a fim de que nós tenhamos com maior equilíbrio a razão, mas em Cristo, em Jesus, na luz, não em nosso ego sem a orientação do eu superior. Por isso que o Lísias, ao dizer que devemos saber desejar, é porque a razão ela deve antecipar os nossos desejos, para que o emocional desequilibrado não venha sobrepor a razão que é a escolha correta. Mas lembrando que esta razão diz respeito a um processo de evangelização do ser. Fique na paz e que Jesus nos abençoe.